Olá, pessoal, tudo certo? Então, hoje a nossa videoaula vai ser sobre sustentabilidade e educação. Então, trouxe aqui alguns apontamentos aí de um livro chamado Sustentabilidade, do Leonardo Boff, o que é e o que não é sustentabilidade. E dentro desse livro, então, ele trata de um assunto especificamente sobre a educação. Então, no início do livro, ali eu fiz alguns apontamentos aqui, né? No início do livro, então, ele trata sobre essa questão de que a sustentabilidade, ela não é algo que acontece mecanicamente. Ela precisa ter um processo de educação e essa educação, então, vai fazer a mudança nas relações entre o ser humano com o planeta, o ser humano com o meio ambiente, o ser humano com os outros seres vivos e também o ser humano consigo mesmo, né, com as outras pessoas. Né? Então, a partir da educação, a gente consegue mudar algumas relações aí. Bom, depois também ele cita aqui uma parte do Paulo Freire, né, que diz assim, ó, a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas que vão mudar o mundo. Né? Então, é bem importante esta mudança que as pessoas irão trazer a partir deste processo aí de educação. Né? Depois também ele fala sobre a missão da educação. Então, ele cita ali 3 pontos importantes sobre a missão da educação, que diz o seguinte, ó, primeiro de tudo, os educandos, né, os alunos, as pessoas, elas têm que se apropriar de todo o conhecimento que foi colocado aí, né, na humanidade, que foi disponibilizado, né, para a humanidade. Então, é um direito do educando, ele precisa se apropriar do conhecimento científico, do conhecimento popular também, né, de todas as pessoas, não só o conhecimento acadêmico, né, mas também o conhecimento popular. Então, todo esse processo de educação, de conhecimento, de saber, ao longo de muitos anos que a humanidade foi criando, se estabelecendo aí, o educando, né, o aluno precisa ter isso. O segundo ponto depois, lembrando também que este conhecimento que ele se apropria, né, ele precisa disso para suprir as suas necessidades, mas também para desenvolver as suas potencialidades. Né? Então é bem importante isso, não é um saber simplesmente para nada. Né? Então tem um fim, tem um objetivo a partir deste conhecimento que ele se apropria. Né? O segundo ponto, então, é a crítica em relação ao conhecimento e essas experiências que o aluno se apropria e que a humanidade construiu. O aluno, então, ele tem essa possibilidade de criticar, de desenvolver aí, né, de estabelecer parâmetros, o que é bom, o que não é bom, o que pode ser levado adiante, o que a gente precisa descartar como conhecimento, né, os preconceitos, por exemplo, né, os rótulos, então situações negativas. Então o aluno, a partir da apropriação desse conhecimento, então ele tem a possibilidade de criticar isso, né? E o terceiro ponto, então, é enriquecer o legado. É a partir da apropriação do conhecimento, a partir da crítica do conhecimento, agora ele, então, contribui para desenvolver um conhecimento melhor, né? Contribuindo, então, para a humanidade, para desenvolver melhor uma sociedade. Então, trazendo as suas experiências, trazendo o seu conhecimento que ele adquire, agora, então, e isso faz parte de um processo de educação emancipatória, né? Onde a pessoa ela não é mais simplesmente passiva, recebe as informações, mas ela agora age, então, contribuindo para a humanidade. Bom, depois também ele fala sobre a importância de tudo ser ecologizado, ele diz, né? Onde todos os saberes e todas as instituições devem promover algo relacionado à educação ambiental, né? A educação voltada para as questões da sustentabilidade, do meio ambiente, da importância do meio ambiente. Então, não somente a escola, né?
também a escola, mas a família, as empresas, os grupos, né, como um todo, as várias instituições precisam, então, também estar vinculadas a esta ideia de sustentabilidade. Né? Então, não somente a escola, mas um conjunto, né, de todos os grupos, instituições e saberes devem estar, então, voltada para a educação e para a sustentabilidade. Bom, depois também ele cita aqui dois conceitos, na verdade, e que são temas de livros. Né? E ele diz assim, então, os conceitos, né? Ecologia dos saberes e o outro conceito chamado de nova aliança. Tá? Então, aqui diz assim, ó, estas funções da educação são atualmente insuficientes. A situação mudada no mundo exige que tudo seja ecologizado. Né? Foi aquilo que eu falei. É nesse contexto que se fala hoje da ecologia dos saberes e a nova aliança, né? Termo usado pelo Nobel de Química Ilya Prigogine. Tá? Então, ambos os termos, ecologia dos saberes e nova aliança, querem expressar a valorização de todos os saberes articulados entre si, dos mais populares aos mais científicos, pois todos, uma vez ecologizados, representam janelas que nos fazem descobrir dimensões diferentes da realidade. Portanto, o momento ecológico deve atravessar todos os saberes e experiências. Tá? Depois ele diz aqui, então, sobre a questão da ONU, que em 2002, então, a ONU aprovou uma resolução proclamando os anos de 2005 e 2014, ali, né, de 2005 a 2014, a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui diz assim, a Unesco, né, detalhou essa resolução e tem algumas perspectivas aqui para a sustentabilidade, que ele diz assim, ó, as perspectivas socioculturais, que está relacionada à questão dos direitos humanos, da paz e segurança humana, igualdade entre sexos, diversidade cultural e compreensão intercultural, saúde, governança global. Depois nós temos as perspectivas ambientais, que são recursos naturais, mudanças climáticas, desenvolvimento rural, urbanização sustentável, prevenção e mitigação de catástrofes, e por último aqui, as perspectivas econômicas. Então, a redução da pobreza e da miséria, responsabilidade e prestação de contas das empresas, então. Bom, então, uma série de princípios aqui, né, norteados aqui para a sustentabilidade, então. Bom, depois ele fala sobre a questão da educação, que hoje em dia é muito importante, então, o papel do professor e do aluno ali, em determinados momentos, poder sair da sala de aula, sair da biblioteca, sair da internet e ir para campo, ou seja, visitar lugares onde o aluno possa ter contato com o meio ambiente, mas não somente em lugares, por exemplo, de zona rural, mas também na zona urbana, né? Então ele cita aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, mergulhando no mundo real, né? Encontrar a mãe terra, né? Que ele diz, com suas manifestações às vezes ameaçadoras, como as ondas do mar, outras vezes suaves, como a paisagem de uma montanha, com os ipês floridos, a complexidade da cidade com suas diferentes lógicas, do transporte, dos edifícios públicos, das lojas, supermercados, cinemas, teatros, locais de lazer. Tudo isso pertence ao universo da ecologia integral e deve concorrer para que todas essas instâncias se mantenham, reformam-se, evoluam e se insiram no todo da realidade biosocioecológica. Né? Então, a sugestão, né, que ele dá para
desenvolver, então, atividades fora da sala de aula, fora das pesquisas da internet, fora das bibliotecas, né? Um contato direto, então, em parques, né? Por exemplo, nesse sentido aí, tá? Bom, depois ele aborda, então, alguns princípios aqui também que diz assim, ó, são 10 princípios aqui, né? Eu não vou ler todos, mas eu vou citar, por exemplo, alguns exemplos aqui. Então ele diz assim, ó, mesmo nos repetindo, recolhemos alguns pontos que apareceram ao longo de nossas análises e que constituem princípios norteadores de uma educação que se quer sustentável, né? Então são 10 que eu falei para vocês. O primeiro é reconhecer que a Terra é mãe, como foi reconhecido oficialmente pela ONU em 22 de abril de 2009, um superorganismo vivo chamado Gaia, né? O segundo é resgatar o princípio da religação. Todos os seres, especialmente os vivos, são interdependentes. O terceiro é entender que a sustentabilidade global só será garantida mediante o respeito aos ciclos naturais, consumindo com racionalidade. O quarto é valorizar e preservar a biodiversidade. O quinto é valorizar as diferenças culturais. O sexto é exigir que a ciência se faça com consciência e seja submetida a critérios éticos, para que suas conquistas beneficiem mais a vida e a humanidade do que o lucro e aos mercados. O sétimo é superar o pensamento único da tecnociência como se fosse exclusivo acesso válido à realidade, mas também valorizar os saberes cotidianos populares das culturas originárias, do mundo agrário, porque ajudam na busca de soluções globais. Então, ele dá uma série de princípios aqui, né? O oitavo, valorizar as virtualidades contidas no pequeno e no que vem de baixo, pois nelas podem estar contidas soluções válidas para todos, com valor universal. O nono é dar centralidade ao equilíbrio, ao bem comum, pois as conquistas humanas devem beneficiar a todos. O décimo, a condição para todos os demais é resgatar os direitos do coração, os afetos, a razão sensível e cordial, que foram relegados pelo modelo racionalista da modernidade, né? Então, os princípios de trabalhar aí, como a gente já desenvolveu em outros vídeos, né? Desenvolver aí a sensibilidade, a cooperação, a solidariedade também, né? Bom, chegamos então ao final do vídeo. Então, este princípio aí da sustentabilidade e da educação. Aguardo vocês aí até um próximo vídeo aí, certo? Até mais então.